Nós damos as boas-vindas a você que se junta a nós no estudo da Palavra de Deus, através do guia da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo ao canal Em Família, esse espaço que foi criado para que nós pudéssemos aprofundar os nossos conhecimentos da Palavra, nos socializarmos aqui. Você pode participar também através dos comentários, você pode ter uma participação ativa desse estudo, deixando suas impressões, suas percepções, perguntas, dúvidas que talvez não foram respondidas no estudo. E você também pode participar deixando pedidos de oração, dizendo de onde você está participando. Não se esqueça, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, verifique a sua inscrição. É muito importante para que o ministério do canal Em Família siga adiante, levando esse conteúdo para mais pessoas. Nós estamos felizes pela sua participação nesse estudo. É o estudo da lição número 10, que traz o título Regras de Engajamento. Tema interessante na continuidade desse tema trimestral, né, do amor e a justiça de Deus. Nós temos aqui no começo desse estudo o verso para memorizar, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 8, nós lemos juntos agora. E ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esperança para nós, né? E aqui a nossa tirinha, nós sempre trazemos essa análise dessa ilustração, traz aqui os limites traçados pela cruz, né? Tem um pincel aqui, traçando uma linha, né? Que vai limitar a atuação do diabo, do poder das trevas. Tem um homem, uma pessoa se afastando do mar aqui, né? Saindo desse reino das trevas, e ao ultrapassar esse limite aqui, ele chega ali na luz, né? Chega na salvação. Então é uma ilustração que vai mostrar muito bem aqui o tema que nós vamos seguir ao longo desse estudo semanal, certo? Regras de engajamento. Nós já podemos também traduzir como limites de atuação. Quais são os limites de atuação dessas duas forças, desse grande conflito? Antes de nós partirmos para o nosso estudo, nós queremos pedir a presença de Deus. Ore junto conosco. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento e por colocar no nosso coração o desejo de aprender mais de Ti. Ser com cada pessoa que neste momento está fazendo esse estudo, está participando, e que o Santo Espírito nos guie neste processo. Te pedimos por Jesus. Amém. Começamos o estudo dessa lição número 10 com a citação de 1 Reis, capítulo 18, que narra o episódio que Elias teve ali no Monte Carmelo e teve que enfrentar os profetas de Baal. E o Senhor expôs esses deuses dessas nações, mostrando que algo havia por trás daqueles adoradores de Baal e seus deuses falsos. A lição também traz duas citações, uma de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 32, 17, dizendo que as pessoas ofereciam sacrifício aos demônios e não a Deus quando estavam no serviço de adoração a esses deuses pagãos. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, também abordando esse tema, na carta que ele escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 20, ele também cita isso. Ele diz que assim, as coisas que ele ofereciam são sacrificadas a demônios e não a deuses. Então, é a partir dessa compreensão, a partir dessa constatação, que nós entendemos o conflito cósmico. O inimigo de Deus e nosso está a empreender ações que levam muitas vezes pessoas achando que estão adorando a Deus, estão na realidade adorando os verdadeiros demônios. Muito bem, então assim nós podemos avançar nosso estudo para domingo. Primeira parte aí da nossa lição tem o título Um Anjo Atrasado. E aqui, como nós vimos, né, na introdução do sábado,
papai destacou bem aí, atrás daqueles deuses, falsos deuses das nações, havia demônios, né? Era Satanás que estava agindo ali, influenciando ali por trás, né? E a lição vai pontuar também que mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. Então, nós vamos ver aqui no domingo essas atuações tanto das forças do mal quanto das forças do bem. E para melhor compreensão desse tema, a lição vai nos trazer, através da pergunta número 1, a referência de Daniel, capítulo 10. Né? E ali um anjo do Senhor é enviado a Daniel para levar a ele as respostas que ele queria. E por algum motivo ali, esse anjo foi atrasado. Né? Vamos ler no relato bíblico o que aconteceu? A referência é Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler aqui o verso 12 e 13, que o João vai ler para nós. Legal, né? Então, o Alexandre contextualizou a situação para a gente aí, né? Daniel estava angustiado, esperando essa resposta. Olha o que diz esse relato, versículo 12. Então ele me disse, o anjo disse para Daniel, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja só, né? Esse texto, no contexto aí, né? Profeticamente estava chegando o tempo em que o povo de Deus sairia do cativeiro, né? E era preciso o decreto do rei ali naquele momento. Só que por algum motivo, e que nós vimos aí no texto, as forças do mal estavam influenciando, no caso ali Ciro, né, a não assinar esse decreto, né, atrasando assim o anjo do Senhor, né? Por isso que tem esse título, um anjo atrasado aqui. Então nós vemos que por trás dessa história as influências malignas estavam atuando naquele momento. E precisou, né, Ale, da atuação direta de Cristo, né, o anjo Miguel, para que esse anjo fosse liberto, né, e pudesse cumprir a sua missão, né. O texto do desejado de Profetas e Reis, que é citado aqui na lição, esclarece bem essa situação para a gente. A gente pode ler um trechinho que diz assim, durante 3 semanas, ou seja, os 21 dias, Gabriel, o anjo, se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Então, exatamente a situação que você já pontuou aí para a gente. E a gente tem essa compreensão desse grande conflito se desenrolando, né? Por trás de diversos episódios históricos, a atuação das forças do mal e de Deus atuando com seus anjos. A lição ainda traz para nós aqui que para esse conflito cósmico acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. E nós vamos entender bem ao longo desse estudo por que Deus se limita a certas atuações. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos que não podem ser removidos de maneira arbitrária. Então, diante dessa acusação lançada por Satanás, diante do que está envolvido no grande conflito, Deus limita o seu poder de atuação para que haja ali, né, uma comparação entre essas duas forças. E o Alexandre falou no comentário dele que estava chegando o fim do cativeiro do povo de Deus. Lembrando que o cativeiro aí é o cativeiro babilônico, que o profeta Jeremias tinha falado que duraria 70 anos. E na sequência do nosso estudo, nós vamos ver, e aqui eu quero fazer uma leitura de acordo com o texto aqui da lição, que diz assim: parece que dentro do conflito cósmico existem parâmetros que até os anjos de Deus se submetem. Então é importante essa compreensão de que Deus se limita, e aos seus anjos também,
Porque esse é um conflito que nós já vimos em lições anteriores, bastante vezes, que ele não é resolvido pela força. Ele é resolvido pelos argumentos, pelos testemunhos, pelas ações de cada lado. E diz assim: esse conceito nos ajuda a entender melhor o grande conflito. E é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus para entender melhor o grande conflito. Hoje nós somos os personagens vivos que estamos no meio desse grande conflito. Isso mesmo, e o nosso conhecimento vai se aprofundando, né? E é aqui que a lição faz essa ligação do título com o nosso aprendizado. São as regras de engajamento, né? O que a lição chama de regras de engajamento. São os limites de atuação, tanto os que Deus se coloca, né? Ele se autolimita, né, nessa disputa, e as que são impostas ao inimigo também, ao poder das trevas. Eles têm certo poder de atuação, mas limitado. Nós vamos aprofundar esse conhecimento no próximo estudo de segunda-feira, que traz o título O Dragão do Apocalipse. É importante ressaltar que nós tivemos aqui no estudo de segunda a referência de Daniel, trazendo para nós os limites que Deus se impõe, e agora no estudo de segunda, o Dragão do Apocalipse, nós vamos ter a referência do livro de Apocalipse, né, que aqui nós vamos aprofundar os limites de atuação para Satanás e para as forças do mal. E a lição começa abordando aqui que o livro do Apocalipse é fundamental para nós ampliarmos essa nossa visão, esse nosso entendimento. A pergunta 2 traz a referência aqui de Apocalipse 13, né? E a lição começa a atribuir para nós aqui o significado de cada uma das figuras, dos símbolos que são trazidos em Apocalipse. Né? O dragão é Satanás, certo? E ele trava uma guerra ali com o Senhor e com o seu povo, certo? Nós vamos ter outras figuras que vão aparecer, como a besta que emerge da terra, depois a besta que emerge do mar, né? Então é descrito que o líder que está por trás dos reinos terrenos, desses poderes, é Satanás, é o dragão, e é ele quem persegue o povo de Deus. Legal, essa compreensão ela vai nos ajudando e é como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo colocado de maneira correta e vai nos trazendo uma compreensão mais ampla. Na sequência, nós vamos ver que Satanás, o chamado dragão, ele usa os poderes que se submetem a ele para agir. Normalmente, nós vimos que as regras de engajamento impõem limites tanto a Deus, aos seus anjos, como ao próprio Satanás. Mas ele, dentro dessa liberdade que ele tem, ele usa o que lhe for melhor. Então, aqui, Apocalipse mostra que o dragão concede à besta o seu poder, o seu trono, a autoridade para agir em seu nome. Essa é a besta que emerge do mar. É um assunto que não vem aqui a discussão, estudo, mas que você já deve ter uma compreensão sobre isso. Se não tiver ainda, meu querido irmão, peça um estudo bíblico e se aprofunde nisso aí. Apocalipse apresenta, por exemplo, duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. Como eu disse, nesse momento nós não estamos estudando sobre isso. Mas o dragão, então, usa esse poder que a lição mostra que é um poder político, religioso e terrestre, para agir em seu nome por 42 meses. E essas ações da besta com o poder de Satanás vão ser ações contra Deus, contra o seu governo, contra o seu povo em perseguição, usurpando a adoração que só pertence ao nosso Deus. É uma guerra travada nesse aspecto da adoração, que é o principal motivo da controvérsia cósmica. E nesse contexto, né, pai, nós estamos falando aqui sobre limites, né, sobre as regras de engajamento dentro desse conflito. E a lição ela vai mostrar que em Apocalipse 12, verso 12, é imposto sobre Satanás um limite temporal. Né? Nós lemos aqui, a lição até trouxe esse verso, diz assim: ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa expressão pouco tempo lhe resta mostra que Satanás tem um limite de atuação temporal aí sobre os filhos de Deus, né? Lembrando que todas essas profecias, né, do Apocalipse estão dentro de uma linha cronológica, né, e profética também. E isso demonstra aí esse limite. E a lição ela vai finalizar esse estudo mostrando que Apocalipse traz também para nós uma esperança, né? Dentro desse contexto, se ele tem esse limite de atuação, isso mostra para a gente que em determinado tempo o mal, essas forças serão destruídas. Amém. E aí se firma a nossa esperança, a nossa bendita esperança, né? Por isso que nós somos cristãos, por isso que nós estudamos a palavra do Senhor, por isso que nós temos esse canal e realizamos esses estudos para que os nossos corações e da nossa audiência se fortaleça com essa mensagem de esperança. Continuando o nosso estudo, nós chegamos aqui na terça-feira e dentro dessa realidade, da temática dessa semana, esses conflitos e etc., vem o caso de Jó. Terça-feira fala o caso de Jó, mostrando que no livro de Jó e na narrativa que ali se desenvolve, nós encontramos alguns vislumbres desse grande conflito. É uma história muito conhecida de todos nós. Se você tiver alguma dificuldade, leia a história de Jó, sobretudo os primeiros capítulos, e que vai te ajudar muito. A lição apresenta, então, a pergunta número 3. Que princípios do grande conflito são revelados em Jó e tem as referências aqui? E a lição destacou aqui 4 verdades para nós abordarmos sobre o livro de Jó. Primeiro é que houve um concílio no céu, onde vários representantes dos mundos não caídos, inclusive do mundo caído, se reúnem no céu. E Satanás se apresenta ali como o príncipe da terra. A segunda é que existe uma disputa. Existe uma disputa aí. Inclusive, Deus se refere a Jó, na pergunta que ele faz a Jó, mostra que existe uma disputa. O terceiro é que, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, o Satanás vai lançar dúvidas sobre o caráter de Deus e o próprio caráter de Jó, dizendo, olha, qualquer um na circunstância de Jó seria assim, porque tu o cerca de bem, tu não deixa, tu protege, tu impõe regras, limite de regras, eu não posso atingir a vida dele. E em quarto lugar, Satanás alega ser Deus que protege Jó de uma maneira injusta que não permite o caráter dele, Jó, e o próprio caráter de Deus ser testado pelo próprio Satanás. Na sequência, né, a lição vai mostrar para nós, ainda aí sobre a história de Jó, que Deus ele respondeu essas acusações que Satanás estava fazendo, permitindo que ele testasse Jó, mas com limites. Né? Então, nós vamos ver ali no verso 12, por exemplo, no capítulo 1, primeiramente, Deus concede a Satanás que ele atingisse ali o que Jó possuía, né? Os seus bens e tudo. Só que Jó permaneceu fiel. Né? Então, posteriormente, aí já no capítulo 2, verso 3 a 6, Deus permite que Satanás atingisse ali Jó pessoalmente, mas ordenou que a vida dele fosse poupada. Então você vê que nessa história, que nós vimos que existia um conflito ali, existiam também limites, ou seja, as regras de engajamentos, do qual nós estamos falando. Legal, né? E aí, depois de tudo isso, o patriarca continuou a bendizer o Senhor, né? A lição evidencia a fidelidade de Jó, né? Como o Alexandre pontuou bem, esses limites eles vão sendo estabelecidos, né? Vão sendo feitas ali restrições. Deus vai ampliando ou restringindo a atuação de Satanás.
para que o grande conflito se desenvolva. E a lição traz aqui um resumo. A história de Jó nos ensina: existem regras de engajamento. Então nós sabemos, nós já aprendemos até aqui que existem limites de atuação para ambos os lados. 2, existem parâmetros na corte celestial pelas quais as acusações contra o Senhor são respondidas. Então as acusações lançadas por Satanás, elas não podem ser respondidas de qualquer forma, como nós já vimos aqui, exterminando o inimigo na força. Não. O trono de Deus, ele é baseado no amor, na verdade. Então, essas características de Deus lançam limites para a resposta ao inimigo também. E assim nós seguimos aqui no nosso estudo, avançamos para a quarta-feira, que traz o título Príncipe Temporário deste Mundo. Então, como nós já vimos até aqui, existem, né, essas regras de engajamento e esses limites, eles limitam não apenas as forças do mal, né, não apenas Satanás e os poderes demoníacos, mas também a ação de Deus para eliminar o mal, né, ou reduzir o mal, né? Então, dentro desse cenário, nós entendemos que Satanás tem sim um domínio deste mundo, mas limitado, né, temporário. E isso também não diminui a autoridade e o poder de Deus. É isso mesmo. E como nós já vimos até aqui, referências bíblicas de Daniel, de Apocalipse, a história de Jó, no livro de Jó, né? A lição, através da pergunta 4, vai trazer aqui várias referências do Novo Testamento, para que a gente possa entender mais o que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo neste mundo. Ele que é chamado de o príncipe deste mundo, né? Temporário, como o Alexandre destacou aí. Nós temos uma leitura importante para fazer aqui, que é a de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, vai nos dar a ideia, é importante ler todas as referências, mas nós destacamos essa aqui para nos dar uma ideia desse poder temporário. Pai, o senhor lê para a gente essa referência? Vamos fazer a leitura. João capítulo 12, o verso 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Olha só. Então, esse verso que nós destacamos e os outros aqui vão falar desse limite de tempo que há para o inimigo atuar, né? Então, o autor trabalha aqui dizendo que o Novo Testamento apresenta esse confronto constante entre o reino da luz e o reino das trevas, certo? E parte da missão de Cristo foi derrotar o reino de Satanás. Ele veio para decretar a derrota, o fim do reino de Satanás. Glória a Deus por isso. Né? Nós temos aqui a referência de 1 João falando sobre isso, certo? E ele vai reafirmar essas regras que existem para tanto para Deus quanto para o inimigo, mas no caso aqui da atuação divina. Então, por um pouco mais de tempo, é permitido a atuação do inimigo neste mundo. E isso, né, Júnior, inclui o livre-arbítrio. Deus permite que as pessoas que estão envolvidas nesse grande conflito tomem suas decisões por si mesmas, orientado por ele, logicamente, pela sua palavra. Na sequência, nós vamos ver que esses impedimentos e limitações de Deus não o permite acabar o mal de uma vez por todas. O mal continua a existir. E isso, tenho certeza que para você que está conosco aqui, como para nós, isso muitas vezes causa inquietações, causa, né, consternações. Por que que as coisas não acontecem logo e as coisas são resolvidas logo? Mas aqui, na lição, nós estamos vendo que a ação do príncipe desse mundo é uma ação temporária. Não te inquieta, fica firme em Deus. Deus está dizendo, confia em mim, que logo, logo, isso tudo vai passar. Amém. Chegará o momento de que tudo isso terminará, né, Pai? Tudo isso terá Graças a fim Deus. no propósito de Deus. Nós avançamos para a lição de quinta-feira com o tema limites e regras, trazendo aqui um apanhado desse aprendizado, desse tema que nós aprofundamos, né? E ele vai esclarecer para nós, olha, esse grande conflito é uma disputa a respeito do caráter de Deus, certo? Então,
Foram acusações que foram lançadas pelo diabo contra a bondade de Deus, contra o amor dele, contra a sua justiça, e elas precisam ser provadas nesse campo, no campo das ideias, da comparação. A lição diz assim: tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre as suas afirmações. Então é isso que está acontecendo. Cada dia que nós escolhemos, nós estamos decidindo quem é que está com a verdade. Deus é um Deus justo, amoroso, por isso nós, pela graça, pelo Espírito Santo, escolhemos estar do lado dele. A lição continua dizendo aqui que quando são apresentadas essas alegações graves, como foram feitas, contra alguém que está no poder, ele não pode simplesmente varrer essas acusações para baixo do tapete. Isso só despertaria mais dúvidas, causaria mais estranheza. Então, como que deve ser resolvido quando é feito acusações assim contra alguém que está no governo, no poder, no caso Deus? Ele precisa abrir investigação, deixar que as pessoas investiguem e tomem suas decisões por si mesmas. Louvado e bendito seja Deus, que é um Deus justo, amoroso e que age segundo a regra que ele estabeleceu. Na sequência do nosso estudo, nos é trazido aqui que essas ações que limitam a Deus em termos morais, elas são ações temporárias. São ações temporárias. Logo, logo, Deus dará cabo de tudo isso. Tem fases que acontecem nesse processo, né? E Deus, então, vai agir de acordo com essa regra que ele já estabeleceu, mas, por exemplo, o plano da redenção está acontecendo normalmente. Jesus Cristo já se encarnou, já pagou o preço da nossa redenção, agora existe o trabalho dele em nosso favor na corte celestial, enquanto isso, o mal está acontecendo, o príncipe desse mundo está agindo de acordo com essas regras pré-estabelecidas. A lição nos traz a pergunta número 5, em Marcos capítulo 6. São referências importantes que falam, nos trazem a compreensão de que nós, enquanto seres humanos, servos do nosso Deus, também não somos só espectadores passivos desse grande conflito. Eu pedi para o Júnior ler esse texto para nós, Júnior. Pode ser? Marcos, Pode ser. capítulo 6, o verso 5, e o capítulo 9, o verso 29. Então vamos fazer essa leitura juntos? Marcos, capítulo 6, o versículo 5 vai dizer assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E, Júnior, antes que você leia o outro texto, eu vou fazer um comentário aqui. Diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Ali se referia a Nazaré, a cidade em que ele nasceu e viveu ali. Por quê? Porque as pessoas limitaram o poder de Deus pela sua incredulidade. Pela falta de fé, né? Então, são esses dois temas, a fé e a oração, né? Então, o segundo texto, que é Marcos 9, 29, vai falar, então, do poder da oração. 9, 29, Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. O contexto ali era um pai que estava com um filho endemoniado, foi trazido à presença dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, e eles não puderam resolver. Depois eles perguntam para Jesus, e Jesus diz: olha, essa caixa de demônios precisa de oração e jejum. Orientações muito importantes para nós agir dentro desse grande conflito. A lição ela finaliza o nosso estudo nos mostrando exatamente isso, né? Que dentro desse conflito em qual existem regras e limites, existe espaço para a atuação da fé e da oração. Né? Então, como o papai falou aí, muito bem, nós não somos meros espectadores. Né? Nós podemos usar essas ferramentas também para influenciar o poder de Deus agindo na nossa vida. Né? A lição pontua aqui. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e a fé são os únicos fatores presentes.
nós entendemos também, no nosso estudo, que existem outros fatores, os que nós conhecemos, os que foram nos revelados e os que não nos foram revelados. Mas como nós sabemos que a fé e a oração têm essa influência, que possamos usar isso ao nosso favor, né? Legal. E assim nós, pela graça de Deus, nós chegamos ao final desse estudo. E queremos deixar aqui esse comentário finalzinho mesmo aqui, que cita Romanos capítulo 8, Apocalipse capítulo 21. E tem uma pergunta que eu gostaria que você agisse e deixasse nos seus comentários aí. É o seguinte: você confia que Deus sabe o que é melhor? Se essa é a sua experiência, se você confia, se através desse estudo você entendeu que Deus sabe o que é melhor, escreva lá no comentário, eu confio. Que Deus abençoe você, sua família, não deixe de se inscrever e até o nosso próximo estudo.